Boa tarde, galerinha. Boa tarde, galera. E aí, galerinha? Mais uma vez estou aqui. Gente, estou aqui nesse canto aqui lindo, bacana, para falar de uma grande história que o cara é um grande conhecido em todos cantos. E não tem ninguém quem possa falar melhor do que essa história. O nosso amigo aqui, Júnior. Gente, lembrando, ele não é historiador nem pesquisador. Ele é apenas um curioso e um amante do cangaço. Ah, deu pra sacar no que a gente vai falar, né? É isso aí. É sobre isso aí, cara. Sobre ele. O mito da história. O rei do cangaço, como o meu amigo aqui falou. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, certo? Seja bem-vindo ao meu canal. Deixa aquele like para fortalecer. Inscreve no canal aí, compartilha esse vídeo aí. Beleza, gente? Estou aqui com o meu amigo Júnior. Júnior, como eu acabei de frisar aqui, você é um grande admirador e um amante do cangaço. Júnior, como era o Lampião antes dele entrar no cangaço? Boa tarde para todos, como o meu amigo disse aqui. Meu nome é Júnior, como ele já disse. Eu peço a vocês que, reforçando o que ele disse, se inscrevam no canal do rapaz, que é um trabalhador, um batalhador e que merece tudo de bom. É o meu amigo Marcelo, esse grande, para mim, já considerado como um repórter. Então, vamos lá. Você perguntou de novo a pergunta sobre o Virgulino, o Lampião. Repita, por favor. Como era o Lampião antes dele ser conhecido, o tremendo Lampião, e antes dele entrar no cangaço? Pois bem, o nome dele, Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como vulgo Lampião, ou seja, vulgo chamado de Lampião, o apelido Lampião, vulgo, por isso que de vulgo Lampião, que era assim, apelido vulgo Lampião. Ele nasceu em Pernambuco, no estado de Pernambuco, em Serra Talhada, conhecida como Vila Bela. Vila Bela que pertence à Serra Talhada, no estado de Pernambuco, nas margens do Riacho São Domingos, perto da Fazenda Pedreira. Ele morava lá, nasceu. Então ele era um rapaz que trabalhava na agricultura ali, cuidava junto com seus irmãos e seu pai, ajudando seu pai. Ele ajudava o seu pai a criar bodes, cabra, para sua renda. Eles não eram bem de vida, mas dava para se manter com quem tinha, com o que eles tinham. Então ele trabalhava assim. E também seu pai, que era chamado José Ferreira, ele trabalhava como amocreve. O que quer dizer amocreve? Amocreve é aquele tipo de pessoa, imagine você hoje, aquela pessoa que trabalha com caminhão, que tem caminhão e vai para outros lugares, outros estados, para trabalhar, para levar mercadoria. Já que eles não tinham caminhão, eles tinham criações de burro, tropa de burro. Aí por isso que eles chamam de amocreve. Aí se deslocava do estado para outro, de uma cidade para outra, de um município para outro, levando mercadoria. Assim Virgulino e seus irmãos ajudou seu pai, seu irmão, que era o Antônio Ferreira, também ajudava o seu pai, junto com o Virgulino, a fazer esses tipos de trabalho. Por isso que eles chamam de amocreve. Por que foi? Era uma parte da vida deles. Por que foi que ele entrou no cangaço e por que ele Por que foi que ele entrou no cangaço e com quantos anos ele entrou no cangaço? Pois é, Marcelo, o nosso querido, o admirador que eu tenho, Lampião, ele entrou no cangaço a partir do momento, ele tinha, o pai dele morava perto, como já disse, da Fazenda Pedreira, e tinha um amigo chamado Saturnino, que era da família Saturnino, José Saturnino Alves de Barro, que era o pai de Zé Saturnino, que era tudo da idade de Lampião, assim, mais ou menos.
O Zé Saturnino, ele tinha criações de bode também, como Lampião, era tudo vizinho, era um sítio tipo fazendinha, vizinho ali, e eles criavam bodes tudo ali pertinho do outro. A partir de um certo tempo, começou a desaparecer bodes da família Ferreira, da família do Lampião. Então, desconfiado disso, o pai do Virgulino foi até a casa de Zé Saturnino saber o que é que estava acontecendo. Então eles descobriram que um empregado da família Saturnino estava roubando o dito cujo animais da sua criação, a criação dos Ferreira. Pronto. Daí se iniciou-se um conflito entre essas famílias. Conflito esse que foi gerando problema, precisou a intervenção de um juiz que pediu à família do Ferreira sair dali, daquela região, e morar em outro lugar. Eles foram morar em outro lugar, serra, chamada um lugar perto, muito perto daquela cidade que ele morava. Eles foram morar ali, naquele lugar, saíram dali daquela cidade, a pedido do juiz, e foram morar em outra parte, para evitar um problema. Mas aconteceu um conflito, a família ficando envolvida em guerras, em problemas assim, entre elas. A polícia também começou a perseguir o Virgulino, a família do Virgulino, tudo, e terminou o seu pai sendo assassinado pela uma das volantes aqui de Alagoas, né? Do general Coronel José Lucena. Nessa época que o pai de Virgulino. Nessa época que mataram o pai dele, ele tinha quantos anos? A faixa de seus 18 a 19 anos, nessa faixa. É ainda novo. E ele foi matado. 18, 19 anos, nesse período de tempo. Aí foi o período que ele entrou no cangaço? O período que ele entrou no cangaço foi na faixa dos seus 19 a 20 anos. Ele entrou no grupo do senhor Pereira, que era um chefe de cangaço. Um chefe de cangaço chamado senhor Pereira, que ele era o chefe de cangaço ali naquela região. E o Virgulino, depois da morte de seu pai, procurou o senhor Pereira, esse chefe de cangaço. Tá entendendo? Aí ele entrou no grupo do cangaço, foi bem aceito pelo o senhor Pereira. Por quê? Porque o senhor Pereira viu no Virgulino qualidades para manusear armas e tudo mais. Aí por isso que ele chamou e ficou. Como foi assim? Como foi surgido e colocado o apelido dele de Lampião? Por que foi? Bom, as versões aí que tem é que o Virgulino, o Lampião no caso, ele tinha uma aptidão com arma, sabia atirar bem com arma, com aquele mosquetão, uma carabina, no caso, rifle, seja como for. Ele atirava muito bem. E uma dessas batalhas que ele tinha, ele começou a atirar e os seus amigos ali, os cangaceiros, perceberam que quando ele estava atirando, de uma manobra que ele fazia, que só ele sabia fazer, começou a surgir na boca do seu mosquetão, acender na noite como se fosse uma lamparina, segundo os historiadores. Então, ao perceberem isso, aí o nome daí por diante passou a ser chamado de Lampião, porque acendia como uma lamparina quando ele começava a dar tiro, por uma maneira que ele tinha de saber atirar. Aí clareava tudo ali ao seu redor. Aí as pessoas começaram a chamar ele de Lampião, porque lamparina vem de lampião, né? Aí chamou Lampião. Meu amigo, vou mandando por aqui pra gente conhecer a caatinga aqui, o mato, como se o Lampião, a gente tá representando como se o Lampião andasse por esses cantos aqui que o Lampião andava, né? Sabendo que ele não era daqui. Isso, sabendo que ele não era daqui, viu? Isso, ó, me responde. Isso, aqui a gente só tá representando. Me responda uma coisa, como foi que ele conheceu a Maria Bonita? Pois bem, a Maria Bonita, Marcelo, pode filmar e falar. A Maria Bonita, Aí. Depois de uma frustrada batalha que Lampião teve em Mossoró, ele veio para as bandas da Bahia, tá entendendo? Para a banda da Bahia, num lugar chamado Malhada da Caiçara, que pertencia a Paulo Afonso, tá entendendo? Lá no estado da Bahia. E lá ele conheceu
um senhor chamado Odilon Café. Esse que era tio de Maria Bonita, conhecida como Maria de Ideia, o nome dela, Maria de Ideia. Era, no caso, o nome dela verdadeiro é Maria Gomes de Oliveira, mas era chamada pela população ali de Maria Bonita, de Maria de Ideia. Depois que pelo povo, pelo popular, ela foi chamada de Maria Bonita. Então, esse tio dela, chamou Lampião, que era um tipo de um coiteiro, que acoitava ali as pessoas, e acoitou ali Lampião, e Lampião querendo buscar um pouco de refúgio ali para descansar, de apoio, como ele sempre procurava nos lugares que ele andava. Aí ele conheceu esse Odilon Café, o Odilon Café, que era tio dela, apresentou ela a ele, e dali eles começaram tipo uma paquera, tá entendendo? Mas não teve nada. Como ela sabia costurar e bordar, Lampião pediu que ela bordasse um lenço dele e dos seus cangaceiros, né? Colocasse lá uns bordados. E depois de uns dias, ele ia embora, depois de um dia voltava para pegar. Justamente ele fez isso, foi embora, se despediu, passou uns tempos, um dia, depois voltou para lá, para casa dela, para pegar o dito cujo lenço. Quando foi pegar, ela já estava de mala e cuia, como dizemos assim, para ir embora com ele. Uma coisa assim, que ela já tinha admiração por ele antes. Qual era a cidade que ela morava? Como eu disse a você, ela morava em Malhada da Caiçara. Malhada da Caiçara. Próximo ao distrito de Paulo Afonso. Ela chegou... no estado da Bahia. Ela chegou a ter quantos filhos com ele? Pronto. O que diz a história, e muitos historiadores, que ela teve uma filha chamada Expedita. E teve mais uns 2 a 3 filhos. Mas como não podia criar filho no cangaço, porque você sabe que é uma vida precária, ele vivia sempre em conflito com a polícia, não era isso? Perseguido pela polícia, então tinham que dar os filhos de uma certa importância. Depois de a Maria Bonita, surgiu mais quantas mulheres no cangaço? Maria Bonita, que foi a primeira mulher no cangaço, ela foi a primeira mulher do cangaço, é conhecida como a rainha do cangaço. Depois dela, teve outras cangaceiras, teve tipo a Sila, que era a mulher do José Sereno, que era um braço direito de Vigolino, a Sila também, a cangaceira, era mulher de Zé Sereno. Tinha também a Dadá, que era mulher do Curisco, essa era uma guerreira também, essa era guerreira mesmo, essa Dadá, ela é da Bahia. Tinha gente que... Tinha outras que depois disso veio. Tinha gente que se oferecia para participar do cangaço? Sim, tinha pessoas que tinha. Ela tinha seus motivos, né, Marcelo? Ela tinha seus motivos, porque... Mas quando ele entrou no cangaço, já tinha o seu grupo ou ele formou o seu grupo? Depois do cangaço? Quando ele entrou no cangaço, já tinha o grupo já feito, que era com o fazendeiro, e ele tomou de conta do cangaço, depois ele montou o seu grupo? Ele, como eu disse a você, ele entrou no grupo do senhor Pereira, ele e o irmão dele, que era o Antônio Ferreira, também entrou no grupo, e o outro irmão dele, que entrou também no grupo. Os 3 irmãos entraram nesse grupo e dali Lampião começou a passar algum tempo com o senhor Pereira. O senhor Pereira, após 2 anos, no ano de 1922, que Lampião já estava ali, já apto, o senhor Pereira saiu, disse que ia sair do cangaço, não queria mais aquela vida e tinha que deixar um sucessor. Então esse sucessor, nada mais nada menos foi Vigolino Ferreira, porque ele tinha aquela qualidade, aquele dom, vamos dizer assim, para aquilo. Ele gostava daquilo que ele fazia. Então o senhor Pereira escolheu ele, um sucessor para ele. Qual foi a cidade que Lampião mais andou? Lampião andou na cidade, andou em Alagoas, né? Andou ali naquelas proximidades de Piranhas. Lampião andou na Bahia, criou muitos problemas ali na Bahia, né? Como muitos sabem, na Bahia, andou na Bahia, em Sergipe, né? Andou em Sergipe ali também. Ele andou em 7 estados, e também incluindo os interiores. Qual era o cangaceiro que o Lampião confiava mais? Não podemos dizer assim, Marcelo, que ele confiava mais, mas ele tinha aqueles braços direitos dele. Como eu disse a você, um dos braços direitos dele era o Zé Sereno, ele tinha um, que era o marido da Sila, mas aquele tinha que era um braço direito que todo mundo sabia, que era o Curisco. Você acha que a morte dele foi alguma emboscada, que algum do cangaço traiu ele ou não? Não.
Foi uma emboscada, sim. Foi uma emboscada, Mas mas foi algum cangaceiro dele traiu ele ou não? não foi por traição de cangaceiro. Não foi por traição de cangaceiro. Tudo aconteceu com a traição de um coiteiro que era do Cristino Gomes da Silva, Cleto, que era o Curisco, um coiteiro dele chamado Joca Bernardo, que ele era um vendedor de queijo ali na proximidade de Piranha. Esse coiteiro foi a principal chave da traição da emboscada de Lampião, né? Porque Lampião estava naquela proximidade ali de Sergipe, né? Estava ali na Grota do Angico, que fica ali em Poço Redondo, em Sergipe. E tinha um coiteiro de confiança dele que era chamado Pedro de Cândido. Como ali é perto, passando a margem do rio, chega a Piranhas, tinha uma feira em Piranhas. E esse coiteiro, amando de Lampião, ia buscar os condimentos, as coisas, e mandava esse coiteiro para poder pegar as coisas, para não ir para a polícia ver e fazer o mal, pegar eles, né? Então ele mandou esse coiteiro ir para Piranha pegar os condimentos. O Pedro de Cândido foi, quando chegou lá, foi na venda do Joca Bernardo, né, onde ele vendia queijo, e Joca Bernardo desconfiou que Pedro de Cândido estava acoitando alguém e que era Lampião, o Joca Bernardo. Vendeu o queijo que o Pedro de Cândido pediu a mão de Lampião, sem ele saber, e ele desconfiou que o Pedro de Cândido estava escondendo alguém, mas mesmo assim vendeu o queijo. Quando vendeu o queijo, ele foi, levou o queijo, o Pedro de Cândido, e o Joca Bernardo foi ali contar que o Pedro de Cândido estava acoitando alguém e que tudo indicava que era Lampião, só que ele não sabia onde era. Mas se a polícia apertasse o Pedro de Cândido, ele ia entregar, ele ia descobrir. E ele foi falar com o tenente chamado Aniceto, o sargento chamado Aniceto. Que era da onde esse tenente? Que era de Piranhas. De Piranha. Falou com ele e disse que Pedro de Cândido estava escondendo alguém em algum lugar ali, naquelas proximidades. E assim fez. E o sargento... Qual foi a cidade que ele foi morto? A cidade que ele foi morto, o lugar que ele foi morto? Isso. Ele morreu na Grota do Angico, ali em Sergipe. Em Sergipe? Em Sergipe. Na divisa de Alagoas com o Goiás? Com Sergipe. E ele foi morto com as polícias de Sergipe? Como eu disse a você, o sargento Aniceto foi avisado pelo Joca Bernardo, não é isso? Certo. Avisou ele que ele estava escondendo alguém, mas não sabia onde era. E se apertasse, ele ia entregar. Pronto. O sargento Aniceto mandou um telégrafo para o tenente João Bezerra, da Volante Alagoana, daqui de Alagoas. De Alagoas. Que estava em Delmiro Gouveia. Certo. Ele mandou uma mensagem através do telégrafo, que usava muito naquele tempo. E o telégrafo estava dizendo assim: Tenente João Bezerra, amando de Aniceto, né? Boi, tem boi no pasto. Isso que queria dizer que tinha Lampião, estava ali. Ele falava pro código. Pro código, exatamente. Ele falava pro código, então ele quer dizer que tinha boi no pasto, quer dizer que o inimigo estava próximo. Estava próximo, exatamente. Certo. Aí ele foi pego. Aí o tenente João Bezerra veio, se ajuntou, se reuniu com as volantes e foi para Poço Redondo. Atravessou o rio de canoa, a volante completa, e juntou com a volante da Aniceto de outro e foram para a Grota do Angico, que fica já em Sergipe. No dia que ele Mas ele foi em busca primeiro do Pedro de Cândido para apertar, para dizer. No dia que ele foi pego, ele estava tudo bebo ou não? Não estava bêbado não, isso é uma teoria que inventaram aí, por causa de um vinho, de uma bebida, que ele pediu ao Pedro de Cândido que fosse comprar, como eu disse a você, condimento, certo, em Piranha, aí ele comprou, eles estavam ali, mas não ficaram embriagados, como muitos dizem, não foi por causa de embriaguez. Não foi por causa de embriaguez, não. Certo. Foi devido à traição e à emboscada que fizeram. E ele não esperava, porque ele já tinha confiança muito naquele coiteiro que era o Pedro de Cândido. Nesse dia foi morto quantos cangaceiros? Morreram 11 cangaceiros.
11 cangaceiros. Aliás, 11 cangaceiros, incluindo Maria Bonita e Lampião, né? Os 11. Certo. Ele estava com a turma completa nesse dia ou estava descompleta? Geralmente o grupo de Lampião, o Lampião sempre tinha aquele grupo assim, a vez de 30 a 40, mas nesse dia ele estava com uma faixa de 45 a 49 cangaceiros. Só que tudo espalhado por ali, né? Daquela região da Grota do Angico. E todos não esperavam que ia acontecer. Quando mataram ele, as cabeças e o corpo dele ficaram no estado que mataram ou vieram para a lagoa, já que foi com os volantes alagoanos que mataram? Quando mataram o Lampião, ali, naquele massacre, naquele dia, em 1938, no dia 28 o dia de que junho, mataram ele. Foi no dia 28 de junho de 1938, onde mataram ele. Naquele trágico dia ali, Lampião, Mais ou menos que hora? por volta de 5 a 6 horas da manhã, tá amanhecendo o dia. Tá amanhecendo o dia, bem tudo claro e deu. A hora que foi atacado. Que a hora que foi atacado, emboscado. Em 1938, no mês de junho. 1938, mês de junho. 1938. Isso aí. Foi o dia do massacre. Foi o dia do massacre, ele massacrou. Quando mataram ele, Aí as cabeças, eles pegaram as cabeças, cortaram. Maria Bonita foi degolada viva, como dizem segundo os historiadores. viva. Viva. Lampião ainda estava debatendo com o tiro que levou no peito. Ainda estava vivo. Ainda estava vivo. E Se depois fosse um médico, se salvava. não se sabe, poderia até ser, né? Ele caiu, depois que ele levou um tiro, foi assim. Olha, veja bem. O Lampião, ele tava tudo ali, se preparando para sair, né? Para sair dali logo de manhãzinha. Tinha um cangaceiro chamado Amoroso, que ele mandou pegar café na margem de um riachozinho que tinha a faixa de uns 100 metros a 150 metros Certo. dali. Ele mandou pegar um pouco de café para fazer, um pouco de água para fazer um café. Quando o Amoroso se deslocou e chegou a um determinado lugar, as volantes já estavam fechando seco. Não chegou a fechar tudo. Quando ele se aproximou demais de um dos soldados que estava por trás de uma rocha, de um arbusto, o soldado, por sua vez, com medo que ele pudesse vê-lo, esse cangaceiro, danou-se o primeiro tiro. E não pegou, não pegou, mas foi o suficiente para todos os soldados, todas as volantes, meter uma saraivada de bala ali e não escapar ninguém, porque não estava no comando a hora desse tiro, mas só que ele se assustou com o cangaceiro que estava se aproximando, ele escondido, pensava que ele ia ver, e se visse, seria problema até para a polícia, porque os cangaceiros eram bem rápidos, era bem ativos, se descobrisse qualquer coisa, se defendiam com mais facilidade, poderia até não morrer tanto assim, né? De uma forma que um morreu, né? Então ele deu uma saraivada de bala, as outras saraivadas de bala veio através das volantes e terminou aquele massacre. Lampião foi atingido, Maria Bonita também levou um tiro, caiu e foi degolada viva ali. As cabeças, os policiais volantes pegaram a cabeça e levaram para Piranhas, colocaram lá para mostrar ao povo. E foram passando por algumas cidades nordestinas com as cabeças dele, para mostrar às pessoas, às populações, às comunidades daquelas municípios onde eles passavam ali, até chegar em Maceió, né? Ali perto do Palácio do Governo. Grande história, galera. Tá entendendo? Onde foi mostrada a cabeça. Mas me fala uma coisa aí. Para o povo, o Lampião era uma péssima pessoa ou ele era um cara que não era o que o povo fala? Veja bem, aí vem aquela história de herói ou bandido. Eu não posso julgar ele como um herói e não posso julgar ele como um bandido. Certo. Tá entendendo? Porque ele foi um justiceiro. Ele entrou no cangaço para vingar a morte dos pais.
e que terminou, assim, eu não digo assim, tanto justiceiro, eu digo que ele foi assim, devido ao que ele via acontecer com as pessoas nordestinas, os trabalhadores, e a sua família ser massacrada, como seu pai foi morto, sua mãe, quando saiu, também morreu de teve problemas, e terminou morrendo de problemas de doença por causa do que estava acontecendo com a sua própria família. Ele vendo todo esse sofrimento passando a sua família e ainda assim a morte do seu pai, ele terminou tipo assim se revoltando, e nessa revolta ele quis fazer justiça com as próprias mãos, porque não só Lampião pode ser considerado assim que fez coisas erradas, como também a polícia da época, as volantes da época, que era considerado que eram os policiais, fizeram também coisas piores do que os cangaceiros. A verdade é essa. Voltando ao que a gente tava falando, então quer dizer que as cabeças do Lampião e dos cangaceiros estão aqui em Alagoas, e foi para onde aqui em Alagoas? Ficou na onde? Segundo os historiadores e pesquisadores, não a cabeça de Lampião e de Maria Bonita, elas foram para Bahia, o cemitério lá na Bahia, no interior lá da Bahia. E as dos 9 cangaceiros foram enterradas, segundo os historiadores, aqui em Maceió, em especial no cemitério chamado da época do Caju, que é o cemitério São José, antigo cemitério São José, que fica lá no Trapicho da Barra, onde uma pessoa que estava de testemunha na época, um senhor, ele viu enterrando essas cabeças lá. Não viu enterrando as cabeças, viu uma lápide que tinha o número 9, e ao se informar era os 9 cangaceiros que estavam ali de Lampião, nessa lápide que tinha número 9, que era dos cangaceiros. Galera, essa história vai render, e vai ter a segunda parte dessa história. Nós estamos aqui encerrando essa primeira parte, mas a segunda parte nós vamos dar continuidade, e nós vamos fazer no cemitério para mostrar onde foi enterrado as cabeças dos cangaceiros. Júnior, obrigado, cara, por mostrar um pedaço e um pouco da história desse grande guerreiro chamado Lampião, certo? E galera, se esse vídeo aí chegar a 500 likes, a gente vai contar uma história de outro cara topado que vocês não sabem. Ele não é brasileiro não, essa fera aqui sabe. A gente vai trazer para vocês. Galera, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, dá aquele like aí e tchau, tchau, tchau. Fica todos com Deus. Muito obrigado aí pela oportunidade. O meu objetivo aqui, pessoal, é, além de que eu disse assim, ajudar um amigo meu, né, contribuir com esse canal maravilhoso, é ajudar as pessoas, incentivar as pessoas, as crianças, os jovens, os adultos a lerem livros, a pesquisar também através da internet, no YouTube, coisas que são da nossa cultura brasileira, da nossa cultura nordestina, como esse pequeno resumo, minúsculo resumo que eu fiz da história de Lampião. E tem muito mais, se vocês quiserem, tem muito mais. Valeu, gente! Um abraço, fica todos com Deus. Tchau, 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 tchau!